Lembrando desse relato, dessa situação que aconteceu também comigo, meu pai, ele servia no 8º Batalhão de Infantaria do Exército, que era o chamado 8º BEC, Batalhão de Infantaria e Construção. Então meu pai, ele passava mais tempo fora de casa do que conosco. Então ele viajava para outros estados, abrindo estradas, né? E eu era uma criança que qualquer coisinha adoecia. Qualquer coisa eu adoecia, mano. E isso para minha mãe, de uma certa forma, era preocupante. Então, nessa época, deu um tempo, né? Esses relatos que também foi nessa casa que era o hospital, tinham parado, né? O gemido, o choro, a lavagem de louça e tal. Né? Eu já estava entre 10 a 11 anos, era em 89, 1989, isso. E meu pai estava chegando de viagem, né, de uma das missões que ele fazia pelo Exército, né, de abrir estrada. Se eu não me engano, ele estava abrindo estrada para a banda de Oiapoque. E tinha que se apresentar no Exército e tal, né? Ele foi e tal. E nesse dia, na volta, ele comprou para mim 2 gibis, né, duas revistinhas em quadrinhos para mim. E eu estava na sala, que eu tinha tido febre, tinha tido vômito, enjoo, eu estava bem doentinho mesmo, né? Então, minha mãe nesse ponto era bastante preocupada comigo. E quando ele chegou, ele me deu esses 2 gibis, eu fiquei tão feliz, porque eu era uma criança, eu e os meus irmãos fomos criados a ter o hábito de leitura. Isso nossos pais, eles incutiram muito na gente, o hábito da leitura. Né? E todo feliz, legal, tal, que meu pai me deu 2 gibis, né? Fui pro quarto deles ler, pra lá, né? Meu pai já tinha tomado banho e tal, né? Tava todo mundo, que ele gostava de chegar do exército, ele gostava de assistir o jornal, né? E do jornal todo mundo já se sentava na sala para assistir a novela. E eu lá no quarto deles fui ler os livros, né? Fui ler os gibis. Como relatei, a cama dos meus pais era uma cama de mola. Então, quando você deitava, até mesmo sentar na beira da cama, fazia barulho. Parece uma coisa assim meio velha, né? E fiquei de bruço, né? E comecei a folhear o primeiro gibi, a ler, né? A ler o gibi, né? E os únicos movimentos que eu fazia eram exatamente o de virar as páginas, para que eu não perdesse a concentração fazendo barulho, para que a cama não rangesse. Beleza. Estava lá eu lendo o meu gibi e de repente eu ouvi benzinho do meu lado fazer assim. Mano, eu com a minha visão periférica não vi nada deitar do meu lado, mas deitou alguma coisa do meu lado. Eu comecei a me tremer, eu me tremia e eu não tinha coragem de olhar para o lado. Eu respirei fundo. Cara, eu lembro disso como se fosse hoje. E eu ali, estático, olhando para o gibi. Eu lembro até hoje, era até o gibi do Tio Patinhas. Não sei se as pessoas vão lembrar desse personagem, né? Era o gibi do Tio Patinhas. Eu adorava o Tio Patinhas. E... Mano, respirei fundo. Nossa. E fui virando lentamente a minha cabeça para o lado, para ver o que estava do meu lado. Quando eu virei a cabeça para o lado, para ver o que era que estava ali, não tinha nada. Nada, nada, nada. Mas a cama do meu lado estava afundada, como se tivesse alguém deitado ali. Foi o que eu achei mais impressionante.
tinha alguma coisa ou alguém deitado do meu lado, mas eu não via. Mas estava lá, a cama afundada. O meu medo foi tão grande, tão assustador aquilo, que eu esqueci que eu estava doente, eu esqueci que eu tive febre, eu esqueci que eu tinha passado o dia vomitando, eu esqueci que eu corri com mais de 1000 do quarto dos meus pais. E cheguei na sala ofegante com a revistinha na mão. Meu pai ficou me olhando, todo mundo virou assim para mim. O que foi? Papai perguntou, né? O que foi? Eu respirei fundo, eu disse, nada, nada não. Eu peguei e fui me esconder atrás do sofá. Do sofá onde, de 3 lugares, que ficava justamente de frente para a televisão. Me escondi ali atrás do sofá e continuei a minha leitura. Porque eu sabia que se eu contasse ninguém ia acreditar. Não os meus pais, né? Não iriam acreditar. E ali fiquei. Até um deles, se eu não me engano, foi o papai, que foi pro quarto. Ali. E eu fui atrás. Eu fui olhar atrás dele se aquilo ainda estava ali deitado. E a cama estava normal. Como se nada tivesse acontecido. E depois de muito tempo que eu contei o que tinha acontecido naquele dia. Que acharam assim impressionante. Pô, tu tá doente, bicho. Como é que tu correste daquele jeito? Aí foi quando eu contei. E eu fiquei pasmo de ver que aquilo deitou do meu lado e não tinha ninguém ali. Mas somente a marca da cama afundada, mostrando que tinha alguma presença ali sobrenatural. Mas eu não sabia quem era.